que foi reler todos os chats, tá vendo como é que a gente faz? Às vezes não dá tempo, vocês estão vendo, durante o programa, de ler tudo. É o que muitas pessoas entram nos comentários e fazem, mas o Lindbergh ontem, como sempre faz, relendo tudo, os comentários, ele disse, olha, a gente estava com muito problema técnico no áudio, então hoje a gente espera que não tenha esse problema, mas se tiver, vocês escrevam aqui que nós vamos ficar de olho, tá certo? Bom, é muita coisa, o assunto hoje vai ser bastante diversificado. Hoje é sexta-feira, o último dia da semana. Vamos, no final de semana, recarregar as baterias para iniciar na semana que vem, mas, por ser sexta-feira, principalmente, a gente tem muito assunto que nós tratamos durante a semana, mas que a gente precisa dar uma revisitada, uma repassada, não é? Nosso convidado de hoje, acho que é a primeira vez, né? Vocês estão vendo aqui, Valério Arcari. Valério Arcari, um historiador, um escritor, um grande intelectual, que aceitou o convite da gente, do Lindbergh em particular, e está aqui conosco. Antes de eu passar a palavra para o Lindbergh, gente, para ele apresentar o nosso convidado, eu quero dizer para você, viu, Valério, depois da primeira vez não para mais. Então, você se prepare, que sempre vai receber os nossos contatos do Lindbergh e o meu, para vir falar sobre temas importantes. E quem, gente, vocês que estão aí, estão inscritos no canal do YouTube à esquerda, valeu, viu, moçada? Mas nos ajudem a ampliar, trazer mais gente para cá e fazer com gente esse bom canal de informação, tá certo? Aqui não tem fake news, não, aqui não tem mentira. Ontem a gente dizia, a gente esteve com o Bruno aqui, enquanto eles inventam realidade, a gente fala aqui sobre fatos concretos, objetivos, que não são inventados, ou seja, a vida real do povo brasileiro, e não a vida inventada da grande imprensa, não é? Mas, olha, bom dia, Lindbergh. Bom dia, Vanessa. Prazer enorme, o prazer maior de estar aqui com Valério Arcari. Valério Arcari é um militante político, participou ativamente, teve na Revolução dos Cravos em Portugal, aqui de todo o processo do PT, de fundação do PT, foi membro da Convergência Socialista, depois saiu, foi um dos fundadores do PSTU, depois faz parte de um grupo hoje que está no PSOL, a Resistência, e o Valério Arcari tem feito análises, no meu entender, Valério, sempre brilhantes sobre a situação brasileira, a situação do mundo. Então, eu acho que vai ser um bate-papo importante aqui. A gente sempre traz aqui, Valério, Marigoni, Breno Altman. Breno Altman faz um sucesso nas redes sociais danado aqui também. E é um prazer ter você, que eu considero um dos maiores intelectuais da esquerda brasileira. Primeiro, Valério, vamos falar sobre a América Latina em convulsão. O levante no Equador, o levante no Chile, a vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a situação na Bolívia, que teve a vitória do Evo, mas que teve uma contra-revolução violentíssima, mas que não se encerrou. Tem uma reação grande dos indígenas. Então, é um processo muito em aberto. E ontem teve essa mobilização gigantesca na Colômbia. Para mim foi uma surpresa, quando eu vi aquilo. Então, eu queria começar falando com você sobre a América Latina. Se você tem informações sobre a Colômbia, acho que podíamos começar com a Colômbia, mas falando de toda a América Latina. Muito bem. Bom dia a todos. Uma satisfação, Vanessa, estarmos juntos. Sou um grande admirador, adoro Manaus. Sou um devorador de tambaqui grelhado, adoro passear de barco. Prazer estar contigo, Lindbergh. Então vamos marcar para você vir aqui, viu? Fazer o programa daqui. Com certeza. E tem amigos no PCdoB de Manaus, já me chamaram, inclusive, porque eles têm uma longa tradição na universidade, já me chamaram. Também já tive em bancas pelo trabalho profissional, é sempre uma alegria ir à Amazônia. Bom, eu e Lindbergh compartilhamos uma história de algumas décadas, né? Lindbergh já esteve aqui em casa várias vezes. Então é uma satisfação estar no canal à esquerda. Eu acompanho, vi vários dos vossos programas, são sempre conversas instigantes, inteligentes e muito bem-humoradas. Então, entrando diretamente, há uma nova situação na América do Sul. A mobilização ontem na Colômbia é extraordinária. Cali, Medellín e Bogotá tiveram as manifestações de ruas mais importantes dos últimos 20 anos, para nós termos um sentido das proporções.
Se trata de um paro nacional, eles têm esta tradição. O paro nacional é simultaneamente uma paralisação de atividades do setor público e privado e manifestações de rua. A situação na Colômbia, como sabem, é uma situação difícil, muito, muito desfavorável. As condições da luta de classes na Colômbia são especialmente defensivas. A Colômbia, como sabem, depois de Israel, é o país que recebe há décadas, né, há mais de 15 anos, o maior volume anual de recursos, de transferência de recursos militares do governo norte-americano. Portanto, a Colômbia, em grande medida, para usarmos uma categoria teórica, se transformou no que nós podemos chamar um semi-protetorado. O conceito de protetorado ele tem muita importância, ou seja, na periferia há vários tipos de estados. Nós sabemos o mundo, o mercado mundial, o sistema internacional de estados, ele tem uma hierarquia. Existe um centro e existe a periferia. Mas na periferia existem graus muito distintos de dependência. Existem ainda colônias, existem ainda sociedades que estão sobre a ocupação direta de outros estados. Por exemplo, o Estado espanhol mantém como colônia o Saara Ocidental. Existem enclaves. O Estado espanhol tem um enclave em Ceuta e Melilla, no Marrocos. Portugal manteve, até o final do século passado, um enclave, Macau, na China. Hong Kong era um enclave do Império Britânico. Gibraltar ainda é um enclave do Império Britânico, assim como as Ilhas Malvinas, aqui no Atlântico Sul. Existem as semicolônias, existem os países dependentes. O Brasil é uma semicolônia muito especial, muito privilegiada. Lembremos que o Brasil foi, durante 40 anos do pós-guerra, o principal investimento dos países centrais ao sul do Equador, quando a China ocupou este lugar a partir do final dos anos 80. Muito privilegiada pelo volume do investimento externo. E nós poderíamos dizer que o Brasil, portanto, é semi-periférico. E existem os protetorados. Nós podemos dizer que o Afeganistão é um protetorado, está sob ocupação militar quase 20 anos. O Iraque é um protetorado. A Colômbia é um semi-protetorado. Ou seja, a presença militar norte-americana leva a que o governo de Bogotá esteja subordinado a Washington num tipo de estatuto muito mais grave que aquele que atinge os outros países da América do Sul. Então, a resistência urbana e popular num país que viveu a tragédia de uma guerra civil durante décadas e um processo de paz, ou mais de um processo de paz, mas me refiro ao último, dramático, né? O desarmamento e a legalização das Farc, impuseram condições nos grandes centros urbanos para a resistência dos trabalhadores, do movimento popular, do movimento de juventude, a própria vida intelectual dramaticamente cerceada. Então, tem enorme importância o paro nacional, embora, evidentemente, nós temos que ter o sentido das proporções, não pode se comparar ao que nós acompanhamos no último mês no Chile. O Chile tem um processo que nós podemos dizer semi-insurrecional. É uma dinâmica, digamos, é um lugar da luta de classes distinto. A categoria semi-insurrecional ela tenta capturar a ideia de que a relação social e política de forças atingiu um patamar no qual o governo só não cai se a oposição não quiser derrubá-lo. Por isso é semi-insurrecional. É semi-insurrecional porque a potência da mobilização popular coloca na ordem do dia a queda do Pinheira, e o que o preserva são as outras instituições do regime. Em primeiro lugar, as Forças Armadas e a polícia. Mas, em segundo lugar, o fato de que o Partido Socialista e a Democracia Cristã, que perderam a eleição para Pinheira, estão dispostos a legitimar um acordo que preserva o mandato do Pinheira.
Então, deste ponto de vista, é um processo de luta de classe semi-insurrecional acéfalo. Mas esta contradição, porque é um antagonismo brutal, ela começa a chegar aos momentos do que nós podemos chamar o ápice, o clímax máximo, porque a mesa de unidade social está convocando uma nova greve geral, o que significa que ela entra em ruptura com a maioria da oposição dentro do parlamento, que assinou, como os nossos amigos que acompanham o canal devem saber, foi assinado pelo Partido Socialista, pela Democracia Cristã. Infelizmente, mas o Partido Comunista não fez parte, né? O Partido Comunista não assinou o acordo e uma parte da Frente Ampla não assinaram o acordo, né? A maioria, no entanto, digamos, da esquerda com representação parlamentar assinou o acordo. Então, nós temos uma ruptura no campo da oposição em que, na mesa da unidade social, o Partido Comunista, uma parcela da Frente Ampla, a esquerda sindical mais combativa, os movimentos populares, os movimentos indígenas, não é pequena a importância, que não é somente simbólica no Chile das comunidades indígenas, recusam o acordo. No que diz respeito à Bolívia, finalmente, a Bolívia é um caso, Vanessa, meio peculiar, porque, veja, nós só temos um episódio histórico como parâmetro. Então, o Lindbergh me conhece, eu sempre tento a estabelecer estas comparações históricas. Nós temos uma referência histórica, que é a tentativa de golpe de 2002 contra Chávez na Venezuela, que foi a primeira vez na América Latina em que um golpe militar é derrotado. Não é uma pequena... É um episódio histórico de gigantesca importância. Mas observem, em 2002, quando o golpe contra Chávez é derrotado, Chávez não aceita assinar a carta de renúncia. Isto pode parecer um detalhe trivial, porém não é. É porque Chávez não aceita a carta de renúncia, que há uma unidade militar, não há duas, há uma só unidade militar, que se levanta e decide marchar sobre Caracas. E a decisão de Chávez não renunciar impulsiona a decisão da unidade militar de marchar sobre Caracas, que, por sua vez, é a faísca, é a centelha, é o gatilho que leva a que os cerros, os morros, os bairros populares do entorno de Caracas desçam na direção do Palácio de Miraflores e, de fato, se cria uma situação de duplo poder, de dualidade de poderes, em que há um poder na praça e há um poder dentro do palácio, mas a praça ameaça o palácio, o governo usurpador, que já tinha sido reconhecido pelo Bush, ameaça de marchar sobre o palácio e marchar sobre Caracas. Ou seja, isso significa que as classes proprietárias que moram em Caracas veem 50, 100, 150, 200 mil pessoas indo se concentrando ao longo do dia diante do Palácio de Miraflores e temem que Bogotá seja incendiada pelas massas em fúria. Muito bem. O que acontece na Bolívia é algo, num certo sentido, paradoxal, porque o golpe não triunfou até agora. Ou seja, há um golpe, é um golpe claramente contra-revolucionário, é um golpe que é uma subversão completa da ordem institucional, ou seja, há uma autoproclamação de uma senadora que não foi legitimada pelo Senado e que foi, aparentemente, abraçada pelo Camacho. Ela fez um apelo aos céus, segurou uma Bíblia e tentou, com o apoio das Forças Armadas, como depois ficou retratado numa foto que acho que vai passar para a história, porque é uma foto sensacional. É ela com a Bíblia e 7 ou 8 generais em volta dela. É uma foto patética. Patética em língua portuguesa quer dizer que é uma combinação rara do triste e do ridículo. A gente não sabe como deve reagir diante de uma foto como aquela, que é incrível. Mas o golpe não triunfou até agora. Porém, Evo, em circunstâncias que a investigação histórica irá um dia descobrir, nós não sabemos até agora quais foram as razões, mas Evo renuncia. E vejam, é um erro de cálculo político, acho que podemos dizer isso de forma honesta.
sem desrespeitar a liderança mais digamos, que tem mais prestígio entre as massas camponesas e indígenas da Bolívia. Mas me parece que hoje é mais ou menos claro que foi um erro de cálculo dramático de Evo, porque o golpe não tinha ainda triunfado, foi uma precipitação. E há uma resistência espetacular para aqueles que nos ouvem, Lindbergh. Eu acho que é importante dizer que há vídeos extraordinários sobre o que aconteceu ontem em La Paz. Ontem em La Paz, as vítimas dos assassinatos que ocorreram em frente à refinaria de El Alto, foi tentado levar os seus caixões para La Paz, descer de El Alto para La Paz. El Alto é a segunda cidade da Bolívia, tem mais de 1 milhão de habitantes, e fica mais ou menos ao lado de La Paz, mas a uma altitude de 500 metros mais elevada, o que coloca El Alto, do ponto de vista político e, se quisermos, militar, digamos, em condições de certa superioridade. E, ao tentar descer com os caixões, a manifestação foi dramaticamente reprimida. Então, há vídeos realmente, repito, extraordinários para aqueles que nos ouvem não terem nenhuma dúvida da violência, da repressão que hoje ocorre na Bolívia e, ao mesmo tempo, da potência, da energia, da coragem, das mobilizações populares que resistem ao governo usurpador e lutam contra o golpe. Lindbergh? Valério, deixa eu te falar. A gente trouxe aqui o Breno Altman e o Breno trouxe uma polêmica grande aqui no canal, porque ele foi taxativo. Ele dizia que Evo cometeu um grave erro ao sair da Bolívia. Eu ponderei um pouco aqui, Valério, porque, na verdade, a gente não conhece todas as circunstâncias. Ali no começo, houve sequestro de familiares. Exatamente. Entraram na casa do Evo Morales, quebraram tudo. Tem filmes sobre isso. Eu vi, claro. Começo foi um começo muito violento. Eu chamo a atenção que ali houve uma aliança de polícia, milícia, igrejas neopentecostais, né? Então, que começaram, os militares vieram depois, mas esses três, polícia, milícia, igrejas neopentecostais, a gente discutiu aqui muito também a participação, uma certa colaboração do Brasil. O Camacho teve no Brasil com Ernesto Araújo, o Camacho teve no Brasil com os filhos do Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que tem alguma ligação, alguma participação, algum tipo de estímulo por parte dessa turma do Bolsonaro. Agora, quando eu falo do Evo, a integridade física do Evo, nesse primeiro momento, eu acho muito importante. Porque, veja bem, a Bolívia cresceu uma média de 5% ao ano. A pobreza caiu lá embaixo, né? Até em Santa Cruz, que é a região mais rica, eu já começo a ler matérias das preocupações deles com a situação econômica da Bolívia. Porque preservar a integridade do Evo é importante, o Valério, porque eu acho que em algum momento, eu não tenho dúvidas em afirmar que o Evo volta. Pode voltar o mais rápido possível, derrotando essa contra-revolução, ou um pouco mais tarde. Mas a chegada do Evo é a chegada de restabelecimento de uma vida democrática. Então, o Walter Pomar, inclusive, foi muito mais duro, chegou a falar de covardia do Evo. E eu estou na linha de que, sem saber as circunstâncias totais ali, não dá para a gente avaliar. E eu, de fato, acho que a segurança do Evo, a integridade é importante para você restabelecer lá uma situação de normalidade democrática depois. Eu não sei qual é a opinião da Vanessa. Vanessa? Não, a minha opinião, Lindbergh, é exatamente a sua. Eu ia exatamente perguntar para o Valério Arcari se eu tinha entendido bem, se na opinião dele o Evo Morales devesse ter ficado em solo boliviano, porque eu acho que a partir do momento em que a gente viu, e nós não soubemos, só que as cenas, elas são terríveis de repressão, a forma como eles matam, não a forma, assim, de dar um tiro, não, é assim, é avassaladora a violência lá, não é? Então, eu também quero dizer que comungo com a sua opinião, Lindbergh. Eu acho que tem horas que o líder, ele tem que ser preservado. Eu acho que foi o que moveu a atitude, que, na minha opinião, também correta, do Evo Morales. Muito bem. Bom, eu não tenho uma opinião consolidada sobre isso. Veja, nós podemos nos inspirar na experiência histórica. Sempre, quando surgem esse tipo de dúvidas, Vanessa, eu sugiro tomarmos como parâmetro o que fizeram aqueles que vieram antes de nós. Como podemos aprender?
Claro. Observe. Então, primeiro critério de um revolucionário, numa situação de extrema luta de classes, é não se deixar matar, nem se deixar prender. Esse é o primeiro critério. Preservar vidas é muito importante. É muito difícil construir lideranças. Então, eu penso que nós podemos hoje, já temos uma certa distância, em função da resistência, e tomando como referência exemplos históricos, vamos, por exemplo, pensar no exemplo das jornadas de julho de 17, as lideranças máximas da Revolução Russa. O critério dos bolcheviques foi esconder Lenin. Então, Lenin cruzou o Golfo da Finlândia e foi para, digamos, para o outro lado do Báltico para se proteger. Trotsky não conseguiu. Não sei se sabem, Trotsky vivia numa pensão clandestina, com a família, numa pensão, e com os filhos. Ele alugava um quarto numa pensão em Petrogrado e as pessoas que moravam na pensão, lembrem-se, é uma época que não havia televisão, não sabiam que ele era Leon Trotsky. Ele usava uma outra identidade. Ninguém tinha a menor ideia quem ele era. E ele não conseguiu fugir, entre outras razões, porque ele não tinha uma organização capaz de protegê-lo na clandestinidade. Então, quais eram as opções para Evo? Para Evo, havia primeiro uma primeira decisão, que era renunciar ou não renunciar. E uma segunda decisão era aceitar uma negociação para sair do país ou não. Sem termos todas as informações, o perigo é o julgamento político se transformar num julgamento moral. Por exemplo, nós não sabemos se havia crianças feitas reféns. Então, é muito... Veja, nós podemos, sem ter informações, dizer, não, mas ele podia ter entrado na clandestinidade em Cochabamba. Como depois ficamos sabendo, ele estava numa casa protegido, onde aparentemente estava relativamente seguro. Sim, imaginemos que ele está na clandestinidade, mas eles têm a reféns de vários familiares. Não só dele, de outros, dos ministros. Então, ele tem que decidir se, para salvar vidas, ele deve ou não capitular a exigência dos golpistas que exigem a sua renúncia. É uma decisão muito difícil. Podia ser um blefe. Mas como é que ele decide? Observe, portanto, eu não creio que se possa reduzir a responsabilidade dos líderes políticos a julgamentos morais, entendem? Que remetem qual é a coragem pessoal de cada um. Eu não tenho nenhum acordo político com a orientação geral dos governos de Evo Morales, devo confessar a vocês. Acho que os governos de Evo Morales foram, evidentemente, comparados com a história da Bolívia, governos que fizeram reformas que ajudaram a aumentar a dignidade e as condições de vida das massas populares, mas nos limites muito moderados de preservação da ordem capitalista, e acredito que as circunstâncias históricas colocavam a esquerda boliviana diante da possibilidade de ter desafiado os limites e ido muito mais além. E se tivessem ido mais além, teriam muito provavelmente uma base social, um enraizamento social mais poderoso, não teriam perdido a maioria nas cidades. Para falar as coisas como são, isso sim nós temos condições de dizer. O governo Evo Morales, Álvaro Linheira, era minoritário nas cidades. Quem ganhou a batalha das ruas nas cidades foram os golpistas. Os golpistas mobilizaram a maioria da juventude, a maioria da classe média, mas também parcelas muito importantes da classe trabalhadora nas cidades, e o governo Evo Morales manteve a maioria no interior, sobretudo no altiplano. Ainda é uma maioria, porque a Bolívia... Talvez nossos ouvintes não saibam, Lindbergh, a Bolívia é um dos últimos países camponeses, agrários da América Latina. E, demograficamente, os camponeses têm um peso tão grande. Por isso, Evo, de fato, ganhou as eleições em primeiro turno. Ele ganhou as eleições, vamos lembrar. O que está em disputa é se ele conseguiu ou não os 10% de diferença que obrigariam ou não a realização de um segundo turno. Mas ele ganhou as eleições. Mas, repito, eu não tenho razões para apoiar o governo Evo Morales, tenho razões para defender a legitimidade do governo Evo Morales. E não tem condições de fazer um julgamento moral. Acredito que a coragem do Evo e do Álvaro é enorme. Veja, não há uma competição entre moderados e radicais, entre reformistas e revolucionários, para ver quem é moralmente mais forte. Não é que a gente
extraordinária em todas as orientações políticas, do ponto de vista moral, da sua integridade, em todas as correntes da esquerda brasileira, mais moderadas ou menos radicais. Portanto, eu acho precipitado um julgamento moral, acho errado, na verdade, e o julgamento político nós precisamos ter mais informações. E imaginando que não existia uma situação extrema de tomada de reféns e ameaças de vida, acho que foi, digamos, creio que nós podemos dizer, em função da importância da resistência, que seria precipitado a renúncia e a saída do país. A presença dele, de Álvaro, mesmo que muito protegidos, teria muito impacto para potencializar a resistência. Termino dizendo, é muito difícil reverter a situação do golpe. A resistência é heróica, mas é muito difícil reverter a situação do golpe. É, na verdade, incrível a tática Tupac Katari que eles estão usando para cortar o abastecimento das grandes cidades e asfixiar o novo governo. Vem sendo extraordinariamente bem sucedida. E a Bolívia realmente é uma nação, é um povo extraordinário, né? Como brincava um amigo meu, que conhece melhor a Bolívia, mexeram com o povo errado, Vanessa. Eu ia te perguntar isso, viu, Valério? Valério, eu ia te perguntar isso, que você falasse um pouco, você que domina o quadro, que acompanha com muito mais atenção do que eu, Lindbergh, quem está aqui nos acompanhando, qual é a tua perspectiva? Você já falou que o ataque, esse golpe que ainda não se consumou, ele é muito forte, não é? Muito forte. Então, acho que você mais ou menos adiantou, mas eu queria que você dissesse também sobre porque a Bolívia e as forças retrógradas da Bolívia, como é o nome dela? A Anies, né? Se autodeclarou, viu? Está dizendo que vai processar, vai denunciar o Evo Morales, que está lá em presidente eleito, presidente reeleito, que teve que se exilar no México, vai denunciar, veja com que autoridade, a autoridade da Bíblia, que você falou, e da força militar que estava ao seu lado. Mas não são forças somente da Bolívia, não é, Valério? Há participação forte americana, e dizem do próprio Bolsonaro. Aliás, esse Bolsonaro foi o primeiro a reconhecer a legitimidade, entre aspas, dessa presidente que se autoproclamou presidente, né? Então, você acha que é forte a ação das forças externas à Bolívia, lá no território boliviano? Com certeza, né? A Bolívia é o país mais pobre, mais frágil da América do Sul, né? Esta operação é impossível sem uma estreita relação com o governo Bolsonaro. Não se dá um golpe na Bolívia sem negociações com Brasília. E estreita relação com a embaixada norte-americana. É impossível compreender este contexto sem nós atribuirmos a importância que tem Trump na Casa Branca. Quer dizer, o Brasil é um país tão grande, é um país continental, é um país tão apaixonante, né? Muitas vezes a esquerda brasileira, nós perdemos um pouco o sentido das proporções e não compreendemos muito bem qual é o lugar do Império Norte-Americano no mundo. O Império Norte-Americano no mundo passa por uma enorme transformação, Vanessa, com a eleição de Trump. Trump representa um giro no reposicionamento do Estado norte-americano no mundo. A lenta decadência norte-americana, depois da restauração capitalista, ela deixa uma parte da classe dominante norte-americana extraordinariamente preocupada com a ascensão chinesa. E observem, nunca na história do mundo, nunca aconteceu na história do mundo, que uma potência ascendente fosse aceita no núcleo do poder central sem guerra. Isso nunca aconteceu. Observem, o Japão passou por uma revolução no último quartel, nos últimos 25 anos do século XIX, com a Revolução Meiji, fez a guerra contra a Rússia em 1905, invadiu a China, aliou-se à Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e, depois de 3 guerras, e derrotado militarmente, esmagado militarmente, com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, foi negociado uma lenta
muito lenta transição para uma integração complementar do Japão dentro da tríade de poder. A maioria dos que nos ouvem não sabem, mas vão ficar perplexos, porque há mais de 30 mil soldados norte-americanos em solo japonês ainda hoje. A maioria dos que nos ouvem não sabem, mas existem limitações constitucionais ao armamento das forças armadas do Japão. O Japão não é um Estado plenamente independente. Há limitações legais, aceitas pelo núcleo de poder do capitalismo japonês, que o subjuga a ter um papel complementar dentro da tríade, junto com Washington e junto com a União Europeia, Paris e Berlim. Muito bem. A China é claramente hoje uma potência proto-imperialista, e o desafio da história que está colocado diante de nós, sobretudo da nova geração, é saber se ela vai ser integrada pacificamente ou com guerra mundial. O tema da guerra mundial, evidentemente, não aparece na manchete dos jornais, mas ele está em todas as mesas do debate estratégico do século XXI. E os Estados Unidos decidiram, sobre a presidência de Trump, é uma disputa feroz dentro dos Estados Unidos, mas Trump, nesse momento, é a força política hegemônica, não sabemos qual vai ser o resultado da disputa política do próximo ano nos Estados Unidos. Ele decidiu que a China não poderá, pacificamente, se integrar no centro do poder mundial. E a União Europeia, por sua vez, aceita essas negociações desde que esteja assegurada, desde que esteja, digamos, garantido que não haverá guerra mundial. Esta é a essência também do debate do Brexit, se o Reino Unido se unifica com Washington ou não. É este contexto, muito breve, sendo resumo gripal, explica o novo lugar que a América Latina tem no dispositivo do sistema internacional do Estado. É por isso que é golpe na Bolívia. E é por isso que houve golpe no Brasil, e é por isso que houve golpe no Paraguai. Valério, do quintal da potência. Isso. Claro, Valério, é muito importante essa tua fala. Primeiro, só que antes de eu falar aqui, Vanessa, quero agradecer Gal Fragoso, que está aqui, fez uma contribuição para o canal no Superchat. Eduardo Moreira, que tem um canal, Os Resistentes, viu, Valério? Isso, Valério Arcari é sensacional e convida você para fazer parte do programa. Se você me autorizar, eu passo o telefone depois para Eduardo Moreira, ele é ótimo, esse canal é muito bom. Valério, eu quero falar sobre isso. Depois, em 2001, depois do atentado de 11 de setembro, de certa forma, os Estados Unidos priorizaram a guerra ao terror, apesar de sempre olhar para a América Latina. E foi um período aqui que você tinha governos do Chávez, do Lula, do Morales, do Kirchner, se constituiu a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, houve o esvaziamento da OEA, se constituiu a Unasul. Em que momento, em algum momento, a guerra comercial com a China vira a questão central, isso creio que antes de 2010, vira a questão mais importante. E aí é uma mudança, novamente, da política de segurança norte-americana em relação à América Latina. O John Bolton, que foi demitido agora pelo Trump, mas era o principal assessor de segurança, chegou a falar em reedição da doutrina Monroe. A doutrina Monroe é aquela que falava de América para americanos. Você falou que eles voltaram a olhar para a América Latina como quintal. Claro. Eu estou convencido, Valério, da participação norte-americana no golpe militar do Brasil. Eu, inclusive, tenho um vídeo que eu fiz, um vídeo que eu levantei dados, que está no canal à esquerda, que eu falo sobre isso. Desde a deposição da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula e a eleição de Jair Bolsonaro, que, para mim, teve tecnologia americana, tecnologia israelense. Não é só eles... Muita gente diz, eles são bons de redes, não é isso. Eles tinham dados. Quem assistiu Privacidade Hackeada, que fala da eleição do Trump, do Brexit, foi igualzinho que aconteceu aqui. Né? Eu me lembro também na Argentina. Eu estava na Argentina, Valério, no Carnaval, que era fevereiro de 2015, e teve uma marcha gigantesca nas ruas da direita, e era uma marcha que houve depois da morte daquele promotor Nisman, né? Que acusou Cristina Kirchner de proteger agentes iranianos na explosão da AMIA, que foi aquela associação israelense que foi explodida na década de 90, onde morreram 85 pessoas. Né?
Depois se viu que esse procuradorismo, e as revelações vieram com Julian Assange, com Wikileaks, era praticamente um funcionário da embaixada norte-americana. Então, houve participação direta dos Estados Unidos naquela desestabilização da Cristina, na eleição do Macri. Acho que houve aqui no Brasil, acho que está havendo na Bolívia. Eu queria que você falasse, desenvolvesse mais isso, que eu acho muito importante esse ponto. Porque, veja bem, há um mês atrás, quando houve a vitória da Argentina, e o levante do Equador e o levante do Chile, houve muita gente que, na minha avaliação, teve uma leitura precipitada. Agora vamos, nós estamos virando o jogo. É claro que o neoliberalismo traz crises, aumento de pobreza, desigualdade. E é claro que tem reação e vitórias à esquerda, mas o jogo é mais bruto, na minha opinião. Bolsonaro é a demonstração disso, e o que fizeram na Bolívia com essa contra-revolução é que eles estão dispostos a tudo. Com o apoio do Departamento de Justiça norte-americano, eles estão dispostos a tudo, a todo tipo de jogo, rasgar a Constituição, rasgar a democracia, ir pelo caminho violento. Eu queria que você aprofundasse mais esse tema, Valério. Eu penso que tem consistência tudo que você falou. Quer dizer, veja, o nome do jogo é a disputa do poder no mundo. Esse é o nome do jogo. O nome do jogo é se a ordem imperialista mundial vai passar por grandes transformações ou não. Quer dizer, o nome do jogo é saber se Washington mantém a supremacia no sistema internacional dos Estados. Sim ou não. O Reino Unido tem que saber para onde vai. Né? A Inglaterra vai se aliar a Washington ou vai se aliar à União Europeia? Nesse contexto, o que nós estamos assistindo é um fenômeno extraordinário, mas regressivo, extraordinário no sentido de assustador, que é que todas as tentativas que nós tivemos na década passada de regulação do capitalismo periférico, de um capitalismo selvagem na América do Sul, introduzindo pequenas reformas, passou a ser, toda essa experiência histórica passou a ser intolerável. Quer dizer, nós vivemos uma época na qual todas as conquistas mais fundamentais do pós-guerra, alcançadas pelas classes trabalhadoras da França, da Alemanha e da Inglaterra, ou seja, a garantia de que seus filhos poderiam ter uma escolaridade maior do que os pais, de que o sistema público de ensino seria gratuito, de que haveria proteção universal à saúde pública, que haveria um sistema previdenciário, que haveria transportes públicos, que haveria direito a férias, que haveria lazer, que os trabalhadores podiam, pelo menos no início, ter uma bicicleta motorizada, uma velô, como aquela que eu usava há 45 anos atrás, quando era estudante em Paris. Entrava uma velozinha, uma bicicleta motorizada, depois um Citroenzinho, que era um carro popular, e que são conquistas que não chegaram aos países da América do Sul, na sua grande maioria, e que no Brasil, muito limitadamente, depois do fim da ditadura, nós fomos num movimento de longa duração, conquistando, e que se consolidaram durante os anos dos governos liderados pelo PT. Isto acabou. É basicamente isso. Acabou. Então, agora o ajuste fiscal, os ajustes neoliberais, eles têm que garantir condições asiáticas na América do Sul. Condições asiáticas de superexploração, ou seja, para que chova dólares no Brasil, para que os investimentos externos que iam para a China e que Trump quer bloquear, possam ser reorientados para o Brasil. É necessário que haja condições de superexploração semelhantes às das Filipinas e da Indonésia. E, portanto, eles não aceitam que haja um salário médio em torno de $500. O salário médio tem que cair para $350, $300. Então, são estas, neste contexto, Lindbergh, que eu acho que nós temos que pensar o que vem acontecendo. Começou nas Honduras, passou pelo golpe no Paraguai, atingiu o Brasil, chegou agora na Bolívia. E eles não deram ainda o golpe para valer na Venezuela, porque têm medo de perder. Senão, digamos, já tinha ocorrido. Claro, porque na Venezuela... Arcário, porque na Venezuela, a presença, até porque a Venezuela se diferencia pela riqueza do petróleo, a maior reserva do mundo. Então, a participação, mesmo que não visível, da China e da Rússia
na Venezuela é que afasta os Estados Unidos. Você concorda? São pontos de apoio comerciais, né? São pontos de apoio comerciais. Mas o principal medo, eu creio, ainda é o fato de que, Vanessa, o governo tem bases sociais. Como todas as sociedades contemporâneas, são sociedades fraturadas, não há unanimidades. Mas o governo Maduro, que seria em si o tema de um programa, está, aliás, no Brasil, tem passado pelo Brasil personagens com uma enorme experiência sobre a revolução, o processo revolucionário na Venezuela, e todos eles nos relatam que o governo Maduro ainda mantém bases sociais e eles têm medo da guerra civil. Agora, isto remete ao tema do Brasil, viu, Lindbergh, e a polêmica que você sugeriu. Veja, a situação... A ideia de que vai haver contágio rápido no Brasil da experiência chilena, que nós vamos a uma semi-insurreição que derruba Bolsonaro antes das eleições municipais, é evidentemente infundada. Vamos dizer as coisas como são, né? Eu também já li este tipo de comentários. Aliás, eu li textos que tentam estabelecer uma relação entre a liberdade provisória do Lula e a semi-insurreição chilena, como se a liberdade para o Lula fosse uma medida preventiva para que o PT pudesse cumprir um papel de amortizador diante da iminência de uma explosão popular no Brasil. Evidentemente, isso não tem nenhum fundamento. Na verdade, a situação brasileira, depois da aprovação da reforma da Previdência, é que o governo Bolsonaro, especialmente a sua ala neofascista, partiu para uma ofensiva que passou pelo discurso da ONU, passou pelo pacote anticrime, passou pelos sucessivos pacotes que, no ritmo de metralhadora giratória, o Paulo Guedes vem fazendo, que são impressionantes, que tem de tudo, até a taxação do seguro-desemprego, né? Brincava um amigo meu que só está faltando a taxação do IPTU para quem mora na rua. Então, e culmina com as ameaças do AI-5 feitas pelo Eduardo Bolsonaro. Então, nós temos uma ofensiva clara do governo e é nesse contexto que nós temos que atribuir sentido à decisão muito apertada por 6-5 do Supremo Tribunal Federal, que há 2 semanas atrás garantiu a liberdade provisória do Lula. Primeiro, quero dizer, como eu sou parte da executiva da campanha Lula Livre, que a campanha continua, a luta continua. Lula continua ameaçado. Segundo, quero dizer que a saída do Lula não é resultado de nenhuma concessão e negociação com a direção do PT. Poderia ter sido, mas não foi. Então, a gente tem que ter o sentido das proporções históricas. Foi um freio de arrumação do Supremo diante do governo Bolsonaro. Ou seja, é o Supremo, que é uma das instituições do regime, que estabelece alguns limites para o governo Bolsonaro, aliás, como neste julgamento também desta semana. Ou seja, a acessibilidade indiscriminada ao sigilo fiscal e bancário, se vier a triunfar, que não tem acesso indiscriminado, é um freio de arrumação, porque, evidentemente, o poder de polícia ilimitado é o início de um processo autoritário de clara direcionalidade bonapartista. É uma ameaça que pesa sobre todos e qualquer um. Então, é nesse marco que eu acho que nós devemos analisar a relação da luta de classes com a da América Latina. Frequentemente aconteceu no passado que o Brasil ia numa direção contrária, quer dizer, isso não é incomum. Nós somos muito internacionalistas, devemos ser muito internacionalistas, gostamos da ideia de que somos muito internacionalistas, mas o nosso internacionalismo não pode se transformar numa cegueira, digamos, ideológica. Imaginar que há uma espécie de sincronização dos processos da luta de classes no mundo. Bom, o Lindbergh sabe, Vanessa, eu imagino que você também saiba que eu militei nos últimos meio século nas fileiras da Quarta Internacional, sou um trotskista. Então, somos a chamada corrente internacionalista do marxismo revolucionário. Mas o nosso internacionalismo não nos leva a ser míopes politicamente. A situação no Brasil continua muito defensiva. Ou seja, o Bolsonaro, Lindbergh, ele mantém a unidade da classe dominante atrás dos projetos de Guedes. E o Maia estabeleceu, na verdade, um co-governo com o Bolsonaro.
o Bolsonaro tem maioria, né, dentro do Congresso Nacional, garantida pelo Maia, que é uma espécie de primeiro-ministro informal. É um novo arranjo dentro do regime, mas funciona. Nós temos que observar com lucidez e equilíbrio que há funcionalidade, é funcional. Claro. O Maia garante a maioria para as essências dos projetos do governo Bolsonaro. Em alguns momentos faz delimitações retóricas, porque há barbaridades, há barbarismos, quer dizer, há excessos, há disparates. Há momentos que parecem meio de loucura, né? de um grau de obtusidade que é próximo do desequilíbrio mental, de desconexão com a realidade. Mas isso não impede que o arranjo seja funcional e que o governo mantenha o apoio da maioria das Forças Armadas, tem amplo apoio no judiciário. Então, as alas que compõem o governo de extrema-direita mantêm na superestrutura política do país apoio, e ainda que haja uma queda de popularidade, nós não podemos sobrevalorizar as pesquisas de opinião como se as pesquisas de opinião fossem eleições intermitentes. As pesquisas de opinião não são eleições intermitentes. É uma metodologia de pesquisa de mercado adaptada à aferição de quais são os humores políticos. E os humores políticos levam aqui, na oposição ao governo Bolsonaro, estamos fundamentalmente 1/3 do país. Então, com 2/3 do país se governa. E se governa sem grandes dificuldades, se não há mobilização social. Veja, nós tivemos um presidente que ganhou em popularidade, que eu creio quase imbatível, que foi o Temer. O Temer conseguiu sair do governo, mas eu imagino que nem a maioria da família dele no interior apoiava o Temer, entende? A família estava seriamente dividida. O Temer era ele era uma persona não grata em qualquer lugar do país e se manteve intacto na presidência da República e ainda conseguiu aprovar a maioria dos seus projetos do Congresso Nacional. Então, era de uma impopularidade. Até nos jardins de infância, quando a pessoa queria xingar alguém, dizia: você parece o Temer, parece um vampiro, você parece um louco da Casa Adams. Então, a ideia de que o governo é iminente a sua derrubada é um erro. Isso não quer dizer. Agora vamos, digamos, fazer aqui um movimento dialético na análise. Isto não quer dizer que não se abra uma janela de oportunidade com a liberdade de Lula. E o Congresso do PT tem uma enorme responsabilidade. Vai começar hoje à noite e se estender durante o fim de semana. Imagino que você vai estar lá, né, Lindbergh? Já estou aqui. Você já estou a posto. E vai estar a posto, vai para o combate. Claro. Luta. E vai ter uma luta complicada no Congresso, evidentemente, porque o problema fundamental é saber: o PT vai respeitar que o mandato de Bolsonaro é intocável até 2022 ou não? É um debate parecido com o que existiu depois da eleição do Collor. Veja, quando houve a eleição do Collor, foi o momento em que você surgiu como a liderança estudantil. Havia um bloqueio no PT para a campanha para tentar desestabilizar e deter o governo Collor. E a UNE, sobre a liderança da juventude do PCdoB, que você exercia a presidência na UNE, cumpriu um papel extraordinário, abriu o caminho. E assim você entrou para a história, Lindbergh. Foi assim que você surgiu da Paraíba e entrou na história. Você entrou na história. Eu me lembro do dia 11 de agosto, às 8 horas da manhã. Nossa. Vanessa não conhece essa história, Vanessa. Eu ia dar aula no meio da marginal do Tietê, indo dar aula. Algo bateu na minha cabeça, Vanessa. Eu girei a moto, fui para o Paulista. Cheguei na Paulista. Tinha mais ou menos, naquele momento, 5 mil estudantes. O Lindbergh em cima do caminhão. A concentração estava chegando. É o dia do estudante em São Paulo, 11 de agosto. O Lindbergh, ele me conhecia, mas nós não tínhamos nos encontrado pessoalmente. Ele sabia mais ou menos quem eu era. Ele me vê lá embaixo e diz: Valério, sobe aqui. Aí, quando eu cheguei lá em cima, ele virou para mim e disse assim: olha, por enquanto, com mais de 21 anos aqui, só estou eu e você. Me ajuda. Porque chegaram secundaristas mais cedo. Secundaristas chegaram mais cedo. Quando nós vimos, Vanessa, ao meio-dia, nós tínhamos mais de 50 mil. E depois, quando nós saímos da Paulista e descemos a Brigadeiro, passamos em frente ao hotel que estava hospedado, a Fafá de Belém, ela desceu e veio cantar o hino nacional. Lembra disso, Lindbergh? Claro que eu lembro, Valério.
Eu estou relatando este episódio divertido porque foi assim que nós nos conhecemos e começamos a ter a nossa amizade. Porque naquela época o debate na executiva do PT era sobre o tema da relação com o Collor. E nós tivemos um debate duro. Eu me lembro, o Mercadante, eu era membro da Executiva Nacional, era o membro mais jovem da Executiva Nacional, na direção do PT. Me lembro de Lindbergh dizendo: Valério, nós corremos o risco, com a tática que vocês estão defendendo, preparatória ao primeiro congresso do PT, que foi em dezembro de 91, lá no Veracruz, nos antigos estúdios do cinema brasileiro, o Mercadante vira: corremos o risco de ser acusado de golpista. O homem foi eleito, é a primeira eleição presidencial depois de 30 anos. Vamos deter o governo? Você acha... Admitamos que haja a possibilidade de criar um movimento de massas que interrompa o mandato dele. Se nós fizermos isso contra Collor, a eleição em 94 está ganha. Vão fazer isso contra nós. E nós demos o pretexto se tentarmos derrubar o Collor, depois de eles fazerem o mesmo contra Lula. Observe qual é a lógica que está por trás disso. A lógica que está por trás deste tipo de estratégia política é que, quando nós perdemos um processo eleitoral, nós não podemos disputar nas ruas a hegemonia política. Temos que esperar respeitosamente. Não importa o que o governo faça, não importa o grau de desastres, de catástrofes, de destruição, de irresponsabilidade, de crimes, inclusive, vamos falar as coisas como são, crimes, que o governo faça. Porque temos que respeitar religiosamente o mandato eleitoral. O Congresso do PT está diante de um dilema. Nós não podemos hoje derrubar o governo Bolsonaro. Mas nós não temos que lutar para tentar impedir o Bolsonaro destruir o Brasil até 2022? Claro. Não é para isso que a esquerda serve? Qual é a utilidade da esquerda? Naquele momento, a esquerda do PT apoiou a iniciativa da UNE, liderada pela juventude do PCdoB. Tem que dizer as coisas como são, que abriu caminho. E acertou historicamente. Estava bem posicionado. Ô, Valério, você sabe que agora os dilemas desse Congresso do PT tem um dilema que é um dilema central, porque tem uma turma que, infelizmente, eles acham assim: o Lula está solto, como se isso significasse a volta à normalidade democrática. E vamos aqui nos preocupar com as eleições. É claro que a gente tem que se preocupar com as eleições, só que se a gente não entender e preparar o partido e a esquerda para as lutas de rua, a gente não está entendendo nada do que está acontecendo aqui na América Latina, do tamanho da crise que esse neoliberalismo pode trazer. Então, quer dizer que nós vamos ficar passivamente fazendo cálculos para a eleição 2020 e 2022? Esse é um primeiro debate, um debate importantíssimo. Valério, se tem um erro que foi feito no nosso governo, tem vários, né? Em especial na discussão de poder, de uma estratégia de poder, de estratégia de governo. Está aí as nomeações do Supremo, não disputamos na questão dos militares, não tivemos um processo de mobilização popular permanente. Agora, se teve um erro que eu quero destacar aqui, cara, a gente precisa de uma outra esquerda nesse momento. Uma esquerda que tenha capacidade de mobilização, que esteja incrustado nos territórios. E aí entra um outro debate que é muito importante nesse Congresso do PT. É que tipo de frente a gente vai fazer para enfrentar esse próximo período? Eu defendo a tese que a frente é uma frente contra o neoliberalismo, contra esse modelo econômico, porque é isso que vai dar a maioria do povo para a gente falar de emprego, da retirada de direitos da Previdência. Porque tem alguns setores que acham que é uma frente ampla democrática que a gente faz, se aliando a certos setores do parlamento. E isso, na verdade, engessa o nosso discurso, engessa a demarcação. Você sabe que a Cristina Kirchner, eu fui o último discurso da Cristina Kirchner do Alberto Fernandes na Argentina. E a Cristina dizia o seguinte: olha, isso aqui não é mais uma eleição, nós queremos encerrar um ciclo. E ela dizia: nunca mais ao neoliberalismo. E a turma repetia: nunca mais, nunca mais. Então, é falar dessa vida do povo. Então, são esses debates que estão presentes aqui, entendeu? Eu tenho uma visão ainda de uma parte do PT, que é uma visão muito institucionalizada, de que nós temos que nos preocupar com a eleição de vereador, de prefeito, como se lutas de rua, isso aí fosse uma questão dos movimentos sociais.
Eu acho que essa turma não está entendendo nada. Agora, olha a contradição. Esse pessoal que tem essa visão, digamos assim, tem andado muito preocupado com os discursos do Lula. Eles estão achando o Lula muito radical. Porque, ô, Valério, eu vou dizer uma coisa a você. A gente sabe que o Lula apostou numa política de conciliação de classe, tudo lá atrás. Só que ele foi preso por essa mesma turma. E ele está tirando lições. Então, tem gente aqui que ainda fica buzinando no ouvido do Lula para falar mal da Globo. E o Lula diz, não, ela é nossa inimiga, é uma inimiga de classe, esses caras não vão dar tréguas. Lindbergh. Então, é um processo cheio de contradições que a gente está vivendo aqui, porque o golpe, nosso maior líder foi preso, e ele está solto, e quer percorrer esse país. Então, é um processo, nós estamos vivendo algo muito interessante de debates nesse congresso que começa hoje à noite. Fala, vai ser divertido, vai ser divertido. Viu, Lindbergh e Valério, eu só quero falar da minha opinião, não em relação ao Partido dos Trabalhadores, não tenho nem essa condição de fazê-lo, eu quero dizer como que nós estamos enfrentando essa situação, nós do PCdoB. Primeiro, a gente está passando também por um processo de realização de conferências, são conferências para atualizar, para renovar as direções dos estados, não é um congresso que tem esse caráter nacional que tem o Congresso do Partido dos Trabalhadores. Agora, é óbvio que esse debate vem, né? E o nosso entendimento é que não há contradição em você preparar um partido para enfrentar eleições, processos eleitorais, né, com a questão da mobilização popular. De jeito nenhum. Eu acho que a mobilização popular, para nós, é a centralidade de tudo, de tudo. Essa é a questão, a mobilização popular, em relação à amplitude da nossa luta. Eu tenho falado muito aqui no canal, viu, Valério? Quero ouvir sua opinião sobre isso. Eu tenho falado muito. Recentemente teve um ato, e acho que não passou daquele ato, né? Um ato em defesa da democracia, mas que tinha lá a denominação por direitos. Eu fui muito crítica, aquilo quer dizer direito do quê? Aquilo é um ato pela democracia, e eu acho que você ampliar as alianças pontualmente, em determinadas questões, é fundamental. Vamos pegar o exemplo daqueles mais de 12 partidos que se mobilizaram, foram até o Supremo Tribunal Federal para não permitir a transferência do Lula para a Tremembé. Então, isso é uma coisa, são alianças pontuais. Eu acho que a democracia, na minha opinião, é o único ponto que pode dar essa amplitude, mas a luta pontual pela democracia. Porque a aliança mais orgânica, a aliança de fato que a gente precisa, é uma aliança de programa, é uma aliança contra esse projeto neoliberal. Isso não deve ser uma aliança formal entre os partidos, deve ser uma aliança que procure mobilizar a população. Então, olha, viu, Lindbergh, o que eu tenho dito aqui, o que eu tenho dito muito aqui, em relação principalmente à fala do Lula, é que o Lula tem uma responsabilidade que transcende a unidade ou o crescimento do Partido dos Trabalhadores. O Lula tem a responsabilidade de unir essa esquerda consequente, né? Esses progressistas que, como nós, sabem que o que eles estão fazendo é destruir o Brasil. O Bolsonaro fala um monte de bobagem, enquanto isso, o primeiro-ministro, que eu concordo com você, viu, Valério? O primeiro-ministro, Rodrigo Maia, com a maioria parlamentar, aplica o projeto de Guedes, o projeto neoliberal. Então, o reparo que eu falo, Lindbergh, nos discursos do Lula, é esse. Eu acho que o Lula tem que acenar para formar uma frente contra o neoliberalismo. E aí tem algumas falas que têm causado muita polêmica, né? Nesse fato do Lula, onde ele supervaloriza o PT e tal. A gente encontrou com ele a nossa direção do PCdoB e foi diferente o rumo da conversa, foi muito bom, né? Mas, publicamente, algumas partes, eu acho que o Lula tem a maior autoridade do país, não só perante o povo, mas em dirigir essa luta popular consequente. Por isso, acho que ele tem que trabalhar muito a formação dessa frente anti-neoliberalismo. Valério, esquerda, né? Valério, nós estamos encerrando, se eu não estou equivocado. Né? Já está encerrando. Você, na verdade, tem 1 minuto para se despedir. Aqui no programa é assim, nós, eu e Vanessa, a gente fala muito também. Mas eu quero que você fale, Lindbergh, sobre o papel do Lula na formação da frente. Quero te ouvir, Valério. Acho que muita gente quer também. Responde 1 minuto, viu? Você sabe, Valério, Valério, deixa eu te interromper no começo. Quando a gente criou esse programa, aí tinha as pessoas no Superchat que diziam o seguinte: pô, Lindbergh, vocês falam demais, vocês não deixam o entrevistado falar. Aí eu respondi, sabe o quê?
E vocês acham que a gente criou esse programa para quê? Para falar. Não, Lindbergh, mas hoje, quem mais falou aqui foi o Valério. Hoje, eu acho que hoje nós nos contivemos. Hoje a gente foi bem. Porque o Valério... Foram maravilhosos. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Quero dizer o seguinte, eu conheço o Lindbergh há 20 anos, e o Lindbergh, eu não sei se vocês sabem, é um otimista incurável. E o mundo precisa de gente assim. Gente que tem um coração grande, imenso, e é um coração tão grande que ele deixa todo mundo tocar no coração dele. Então, ele é realmente uma força da natureza. Obrigado. Eu sou obrigado, por razões, inclusive profissionais, a ser muito prudente. Então, eu quero dizer que o enigma Lula continua um enigma. Nós não sabemos exatamente qual vai ser o papel do Lula. É imprudente dizer isso ainda. Lula saiu há 15 dias, fez discurso, de fato, claramente de esquerda, e discurso claramente em oposição ao governo Bolsonaro, mas fez movimentos contraditórios. Senão, não somos honestos com os nossos canais. Por exemplo, Lula sinalizou que tem disposição, tem interesse em fazer uma reunião com o Rodrigo Maia. Então, vamos ver quais são exatamente as decisões do Congresso do PT e para onde vai o Lula. Eu tenho esperança, como disse o Lindbergh, tenho realmente esperança, que a experiência da cadeia tenha transformado a cabeça do Lula. Lula viveu, vamos ser honestos, uma grande ilusão, a maior parte da sua vida adulta. A grande ilusão é que era possível estabelecer um regime semelhante no Brasil ao que prevaleceu nos países mais importantes da Europa no pós-guerra. O sonho do Lula é que o Brasil se transformasse, se não num país escandinavo, pelo menos um padrão de vida para a ampla maioria do povo, mais próximo ao do Estado espanhol. Digamos, o martelo da história, para usar uma metáfora, ele demonstrou que esse projeto não era possível. É duro dizê-lo, mas é assim. E veja, não foi porque o PT rompeu com a classe dominante. A classe dominante rompeu com o PT. Houve um golpe contra o governo do PT, ele foi preso. Então, eu tenho toda a esperança que, depois de ter sido protagonista, digamos, das duas fases, ele tenha retirado conclusões de que as possibilidades de negociação com a classe dominante brasileira são muito restritas. Bom, isto posto, a esquerda brasileira, para concluir, está diante digamos, de três grandes táticas possíveis. Há muitos grupos na esquerda, mas são três táticas. E o que é interessante, digamos, paradoxal, eu diria até um pouco divertido, que as três táticas, elas estão em todas as organizações e estão em debate em todo lugar, estão no ar. Uma tática é a tática daqueles que consideram que de 2013 para hoje não houve nenhuma derrota muito significativa. Foi só uma derrota eleitoral. E, portanto, subestimam o que aconteceu com o impeachment, a condenação, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, subestimam tudo isso e consideram que, no fundamental, as classes trabalhadoras mantêm forças intactas. Ao não ter muito enraizamento social, não ter muita presença na base das empresas, não compreendem que há, não só insegurança, há divisões na classe trabalhadora. Há confusão na classe trabalhadora sobre o que aconteceu no país em todos esses últimos anos. E idealizam uma classe trabalhadora que, diante do desemprego que não diminui, diante da queda do salário médio, está a ponto de ebulição para explodir como em Santiago. Aqueles que fazem esta interpretação da realidade subestimam a derrota estratégica do ano passado, consideram ainda que o Brasil está numa espécie de situação pré-revolucionária, consideram que o regime democrático presidencial está intacto, apostam numa tática de ofensiva permanente, têm como expectativa um desmoronamento do governo Bolsonaro a curto prazo. Há uma outra tática, Vanessa, que é oposta a essa, a tática quietista. A ofensiva permanente ficou na tradição marxista, conhecida como a tática húngara, ou a tática Bela Kun, porque era a tática que o Bela Kun, que era o líder do Partido Comunista da Hungria, defendeu na situação revolucionária nos anos 20 na Alemanha, para aqueles que são mais estudiosos e têm interesses bibliográficos. A segunda tática é quietista, ela foi batizada assim por Rosa Luxemburgo, era a tática do Partido Alemão da Segunda Internacional, dirigido por Kautsky e Bebel. O quietismo era a tática do não provocar o Kaiser, com medo do autogolpe.
Então, o quietismo ele parte da premissa: houve derrota histórica, nós estamos numa situação muito semelhante a 65, 66, 67, há o perigo, a situação é uma situação contra-revolucionária, o perigo maior é o autogolpe, é o 69, 64 já passou, pode ter o 69, pode ter o AI-5. Diante disso, o quietismo significa retirada estratégica, manter posições, aceitar a disputa no terreno do inimigo, não provocar. E, em contraposição a essas duas táticas que estão, digamos, na nossa tradição, há uma terceira, a tática da Frente Única de Esquerda. A tática da Frente Única de Esquerda é a tática aprovada pela Terceira Internacional depois da derrota de 1921 na Alemanha. Ela consiste em um movimento em pinça. Funciona assim, quer dizer, a elaboração que é atribuída a Lenin Trotsky, Vanessa, ela diz o seguinte, que primeiro é preciso construir o núcleo duro da Frente Única de Esquerda, e isso significa os partidos que representam politicamente a classe trabalhadora e são independentes dos interesses dos capitalistas, dos moderados aos radicais, toda a esquerda, numa frente com um programa mínimo, que vai ser um programa defensivo, porque o partido mais moderado na frente, naturalmente, é o denominador, o programa dele é o denominador comum. Os partidos mais radicais, com um impulso revolucionário mais forte, terão que negociar sobre uma plataforma que será a do denominador comum, que será a mais recuada. Ao mesmo tempo, é necessária a unidade-nação, que no Brasil, em geral, se chama Frente Ampla. Mas a unidade-nação não é uma alternativa de poder. A Frente Única de Esquerda é a alternativa de poder. A unidade-nação é pontual, como a Vanessa disse. É um movimento do Supremo contra a transferência de Lula para Tremembé. É um movimento com a Globo contra a censura. E nós fazemos unidade-nação com o Grupo Globo, com o Grupo Marinho, na unidade-nação contra a censura aos artistas, contra a censura à ciência. São dois movimentos. Um é tático, o outro é mais estratégico. O movimento tático é a unidade-nação com as forças, inclusive, que são representação da burguesia, mas que estão contra as ameaças bonapartistas de Bolsonaro. O segundo, a Frente Única de Esquerda, ele é o núcleo duro da defesa e é o ponto de apoio para inverter a situação e tentar o contra-ataque. Toda a nossa... Eu creio que é inspiradora essa tática da Frente Única e que ela oferece digamos, uma escolha estratégica superior, seja a tática da ofensiva permanente, seja a tática quietista. Foi um prazer estar com vocês e oxalá a vida nos permita em breve um encontro pessoal. Um beijinho. Valério, muito bom, ótimo. Muito bom, Valério. Você foi ótimo, Valério. Maravilha. Valeu. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada aí, John. Bom final de semana para todos. Tchau aí, moçada.